Tudo bom? E aí? A musiquinha de terror? Essa semana foi terror pro branding, né? Eu não posso comentar nada disso, não vou falar nada dessas coisas. Vou falar o seguinte. Vocês me veem? Gente, a ideia do evento hoje, ela veio do Marcos. Cadê ele? Segunda história de terror, o convidado sumiu. Tô brincando. Ele fez essa piada. Ele falou assim: vamos fazer uma história de Halloween, uma festa de Halloween do Purple com histórias de terror de branding. E aí, o que você fala quando alguém te fala isso? Óbvio, né? Então, cá estamos. Obrigada, Marcos, pela ideia do evento. Aí a gente fez um call sexta passada, eu e Gui, para bater o roteiro. Eu estava no Rio, a gente fez o call, eu estava no Rio, não preciso dar mais explicações para vocês. Aí na segunda, né, voltei para São Paulo, fui fazer o roteiro, onde estavam as anotações. Eu não tinha anotado nada. Então essa é a primeira história de terror do dia. Mas vocês me salvaram, porque vocês mandaram muito boas histórias na inscrição. Então, eu vou ler algumas aqui, tá? A gente tem um vilão em comum, que, para nossa sorte, eu tenho lugar de fala e eu posso reclamar, que são os CEOs. Mas não os CEOs que entendem de branding. Tem um tal de CEO que chega sem contexto e quer trocar o nome de uma marca de um canal de televisão consolidado. Juro para vocês. Eu anonimizei por LGPD. Bom, tem board que contrata a agência para fazer trabalho da outra. Alguém aqui já passou por isso? Vi umas cabeças concordando. E aí, depois ainda tem a cara de pau de voltar lá na agência original e pedir para desdobrar. E aí tem um outro que o marketing fez, rebranding, reformulou a identidade visual, posicionamento, mudou os fornecedores, melhorou o relacionamento. É o negócio inteiro, as coisas que o marketing fez. Aí o CEO fala o seguinte: eu acho que o rebranding até foi bom, mas o que está trazendo resultado foram os 2 vendedores que eu contratei no começo do ano. Tem um que falou assim, eu vou ler na íntegra, porque esse eu não consigo nem refrasear. Um posicionamento inteiro novo, feito com 2 agências para uma marca de 42 anos, digo mais, super conhecida, que nunca tinha tido um posicionamento de marca antes. Trocaram o CEO para abrir IPO, um cara zero varejo, zero marketing, que cancelou todo o lançamento poucas semanas antes por e-mail. Gente, termina comigo por e-mail, mas não cancela o rebranding, né? Porque achava que a campanha era fofinha demais e porque não conversa com as amigas da minha esposa. E aí tem as crises de imagem, que eu só vou comentar que vocês mandaram. Não adianta me perguntar de biscoito, que eu não vou falar. E nem de fruta. Mas tem uma pessoa que está aqui entre nós, que gerenciou a crise da carne fraca na Sadia e do Monark e do Flow sobre nazismo numa empresa de donos judeus. Terror, terror. Tem uma pessoa que falou assim: eu trabalhei em uma grande multinacional varejista e tínhamos que fazer uma campanha explicando sobre a origem dos ovos que eram vendidos nas lojas. Espera que vai ficar melhor. Eu quero que vocês se imaginem no lugar dessa pessoa. Porque haviam protestantes que iam nas lojas vestidos de galinha, falando que deveríamos comercializar apenas ovos de galinhas soltas e não das que viviam enjauladas. Essa pessoa está aqui entre a gente. Tem a feitiçaria. Então, depois de cortes de budgets recorrentes e vamos gastar só com performance, quem nunca? Numa empresa de consumer goods com a marca bem famosa e forte, o que aconteceu? A base saturou, as vendas caíram e o churn aumentou. E agora a meta do time é aumentar brand equity, mas sem budget, é só fazendo mágica mesmo. Aumentar em 20% o faturamento anual da empresa no prazo de 1 ano, sem nenhum integrante do time entender de branding nem de métricas. Contrato Purple, né? Isso eu acho que a gente ajuda. Investimento. Tem uma aqui, ó, que contratou a Aline Riscado para uma marca de chá para o público masculino. E aí gerou um monte de buzz sobre a beleza dela e não vendeu nenhum chá. Tem uma marca aqui de vinho que estava fazendo harmonização de vinho com fandangos nas redes sociais. Não era esse o público. E tem os cortes de budget, né? Tem uma pessoa aqui que ela trabalhava na agência que fez o projeto de branding, cujo nome eu não vou falar, mas não é uma agência que eu fundei. E aí ela foi contratada para o cliente para implementar, e aí no dia que essa pessoa assumiu, cortaram todo o budget de branding.
Tá ficando pesado o clima, né? Foi mal, galera. Tem os assassinatos em massa. Um analista de branding de uma grande startup passou 18 meses fazendo um projeto que o brand book não dava para usar, porque ele estava errado tecnicamente. E tem uma fintech que o cartão de crédito veio com a logo achatada, e aí o time de banking queria seguir assim mesmo para não atrasar. E aí o mais, assim, eu acho que o destaque foi uma pessoa que falou assim, bom, na nossa empresa, que infelizmente eu não posso falar o nome para vocês, vocês conhecem, tem 120 anos e não tem um branding. Estamos buscando construir para depois assassinar. Boa, gente. Agora que vocês estão aquecidos, vamos para o nosso palco. A gente vai fazer a dinâmica que a gente chama de Marketing Jam, que é uma Jam Session. O que é uma Jam Session? São 4 pessoas que elas tocam instrumentos diferentes, elas têm backgrounds diferentes, e é meio improviso. Eles viram o roteiro antes? Viram, né? Porque a gente não é malvado. Mas a ideia é que seja uma conversa que vá fluindo entre a gente. Vou apresentar os convidados. Tem eu, que o marketing me obriga a me apresentar, eu odeio, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu sou fundadora e CEO do Purple Metrics, software de métricas de branding que ajuda times de marketing a provar o impacto de branding no negócio. A Purple é a minha segunda empresa. Recentemente, a gente foi eleito, isso é maneiro, a gente foi eleita uma das 100 startups to watch. Irado? Irado, irado. Obrigada, gente. E aí temos o criador do conceito, Marcos Quintero. Marcos é diretor de Branding e Marketing no MB, Mercado Bitcoin, que tem várias marcas além de Mercado Bitcoin, MB é o nome da holding, para Brasil e Europa. Em agência, ele liderou a estratégia de branding para clientes como Honda, Itaú, Claro, Carrefour, Visa, Nissan, Renault, BT Communications, Stone, entre outras. Então, Marcos, bem-vindo. Pega ali na pontinha. Temos Laura Leal Nossi. Laura, por 15 anos, trabalhou com grandes marcas do coração dos brasileiros, como Havaianas e Sadia, mas não era dela aquele depoimento que eu falei antes. Eu juro, tá? Que eu sei que agora apareceu, mas não era. Nos últimos 5 anos, ela se aventurou pelo universo de Tech Growth e hoje ela é CMO do Gringo, Early Stage, que já soma com mais de 10 mil... É um aplicativo para motoristas, que já soma mais de 10 milhões de usuários e promete ser a maior plataforma para motoristas do Brasil. Laura, bem-vinda. Depois temos Charles. Eu perguntei, agora eu estou com muita pressão de não errar. Merris. Porra, moleque! Palmas para mim que acertei o nome do convidado. Forbes, Under 30, Charles, atualmente é líder de produtos no Google, onde coordena as estratégias de go-to-market da Big Tech. Também é professor da Miami Ed School e já trabalhou com marcas de destaque como Nestlé, Coca, Heineken, Ambev, Nubank, BTG, Banco Safra, Itaú, Lacoste, entre muitas outras. Bem-vindo! Eu fico em pé? Fico, né? E aí temos Ken Fujioka, que é co-founder da Ada Strategy. Ken é empresário, publicitário, consultor, TEDx speaker e mentor. Ele cofundou a boutique de estratégia Ada Strategy e a Rosec, que acelera startups com impacto ESG. É criador do podcast Naruhodo. Falei certo? Naruhodo. Atua como facilitador de grupos sobre masculinidade no Memo e no coletivo Masculinidades Amarelas. Também é sócio dos Mentalistas, que combina psicologia e iluminismo para o mercado corporativo, e conselheiro da Research Tech on the Go, pesquisa por meio de chatbots. Bem-vindo. E eu, gente? É isso. Cadê o microfone de vocês? Eu tenho uma especial. Gente, é o seguinte. Como é um jam, a gente vai dividindo o meu com vocês e todos nós. É isso. É um instrumento. É isso. Tá bom aqui? Brasil. Produção. Oi? Uma água é bom, né? Uma cerveja. Um shot. Espera aí. Isso aqui foi já. Gente, para começar, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir histórias de terror. Ou uma história de terror, ou se vocês se identificaram, querem complementar uma que está aqui, também vale. E aí eu vou de lá para cá, para compensar e para já deixar o microfone do lado de lá também. Ó. Oi, boa noite, gente. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Guta e Gui.
e é toda purple. Bom, eu sou o tiozão aqui da roda, né? Como vocês podem ver. Então, acho que eu já vivi grande parte das histórias de terror que a Guta já compartilhou aqui. Eu vou compartilhar uma curiosidade aqui, que é uma história de terror engraçada. Há muito tempo, algumas pessoas aqui não tinham nem nascido, eu acho, a gente ganhou a conta, eu trabalhava em agência ainda, e a gente ganhou a conta da Leroy Merlin, né? E eles tinham acabado de chegar no Brasil, e aí eles falaram, é o seguinte, a gente é a Leroy Merlin. Aí eu falei, vocês estão zoando que vocês têm alguma esperança de que o brasileiro vai falar Leroy Merlin. Não, é Leroy Merlin. Então tá bom. A campanha foi pro ar. E o resto vocês já sabem. Até hoje é Leroy Merlin. E eles assumiram. Não fizeram uma campanha do tipo, nós somos Oxo. É isso. Nossa, Antes de mais nada, boa noite, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui do lado de todos vocês, mas em especial do quem foi meu professor. Então eu estou tipo assim, estou muito feliz. Minha história de terror, ela é breve, mas ela foi muito traumática. Eu trabalhava numa seguradora com o logo azul. E aí, não sei o que aconteceu, de repente no Twitter surgiu um tweet dizendo assim, presidente XPTO, como ministro da Casa Civil, vai tomar no... Isso é no perfil da empresa. Juro, podem pesquisar assim, ó, seguradora, ministro da Casa Civil, vai tomar no... Se vocês pesquisarem, vocês vão achar o print. Né? Tipo, enfim, nada desaparece na internet, sempre tem print. E aí, não teve muito o que fazer. Imediatamente, né, o nosso diretor desceu e a gente levou um baita esporro. E não teve muito o que fazer, a gente foi do famoso cabelo molhado, camisa branca e nota de... e nota de desculpas. E aí como que chama? O clássico, né? A gente foi hackeado. Mas no final ficou tudo bem. Alô? Boa noite, obrigada pelo convite, Guta. Eu acho... Será que eu posso falar, Marca? Eu estou meio na dúvida desse negócio, né? Você assinou um NDA? Então, putz, sim, né? A gente assina tanto papel que eu não sei. Inclusive, eu trouxe papel aqui, não se assustem. Tem várias páginas, é para eu não falar muito. Vocês já vão perceber que eu gosto de contar a história. Mas, tá bom, eu vou falar... Vocês vão entender, mas eu não vou falar nada demais. A saber, é uma marca líder de mercado. E a história de terror que eu quero falar... e nem é o que está no meu papel, não sei por que eu trouxe. Tem uma máxima que eu adoro, que é a pesquisa de Rafael. E, para mim, a história de terror é sobre a pesquisa de Rafael. A pesquisa de Rafael é a seguinte. Todas as crianças, eu, CEO da empresa, viro para vocês e falo, todas as crianças gostam de jogar futebol. Porque o meu filho, Rafael, ele adora jogar futebol. E aí, aquilo começa a virar uma verdade e começam a chegar alguns projetos meio loucos, tipo salame quadrado, já tive que fazer, porque da pesquisa do Rafael, do CEO. Mas a gente tinha uma máxima, a gente era uma marca líder de mercado, com campanhas que sempre aconteciam na praia. A gente fazia todas as propagandas na praia e a gente era líder de mercado, marca global, estava tudo certo. Mas em São Paulo era onde a gente não tinha a maior diferença da gente para o primeiro concorrente. E aquilo incomodava o nosso CEO e ele dizia, claro, nossa marca é muito carioca, porque, entra a pesquisa de Rafael, né, afinal de contas, a gente só faz filme feito no Rio, portanto, aqui a gente tem o menor market share.
Eu falava, cara, mas não sei se é por isso, porque se a gente olha preço, distribuição, acho que tem algo mais. E a gente foi fazer duas coisas. Uma, fomos fazer um trabalho de base. Redesenvolvemos portfólio, criamos um monte de produto. Sabe aquele trabalho que ninguém vê? E falar com a equipe de vendas, visitar cliente, nananã. E, no paralelo, a gente fez um filme maravilhoso. Gastamos um dinheirão com a Ingrid Guimarães, com uma ponte estaiada no fundo, para ficar bem claro que a gente estava falando de São Paulo. E a gente apresentou várias estampas lindas de produto, inclusive os produtos de preço de entrada que a gente estava desenvolvendo. E olha que coisa, a gente ganhou 10 pontos de market share. Não foi por causa do exercício de produto, preço, distribuição. Foi a ponte estaiada, não tem dúvida. Final feliz, essa. Boa noite a todos. Obrigado, Guta. Obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo da Purple. Prazer estar aí com todo mundo. Um monte de fera aqui. Bom, essa história foi o meu começo lá no MB. E é um pouco engraçada e triste. Não, assim, foi o que deu o spark ali para a gente entender que a gente tinha que realmente fazer um bom trabalho de marca. Bom, meu primeiro semestre lá, né, vamos lá, cheguei com tudo, aquela expectativa, preparamos a primeira campanha para ir para o ar, nunca tinha ido para a mídia, nunca tinha feito investimento em mídia, estava aquela expectativa gigante. E aí preparamos um filme super legal, aquela coisa toda, gravamos e tudo. E aí ia veicular o filme na Globo, né? Eu estava em casa. E aí estava minha mãe lá, minha esposa, todo mundo ali. Vamos todo mundo para frente da TV. Eu assisti o filme da inauguração da campanha do mercado Bitcoin. Beleza. Aí ficou todo mundo lá sentadinho na frente da TV, e o filme começou. Aí fala isso, aquilo, passou, não, o filme encerrou, o mercado Bitcoin, assinou o slogan lá, ficou todo mundo parado assim. E eu naquela expectativa, né? O que será que eles entenderam, né, da mensagem, do filme, né? Aí minha mãe foi a primeira a falar. Ela falou, nossa, que legal que vocês fizeram um filme, né, para falar sobre o mercado em geral, assim, de Bitcoin, né? Porque todas as empresas vão achar muito legal. Eu falei, mãe, mas não é um filme para o mercado Bitcoin é a marca, não é o mercado de Bitcoin. Aí eu falei, nossa, cara, a gente não fez o trabalho de realmente identificação, porque já tinha uma questão de identificação da questão do name, mas quando ela fez esse comentário, me caiu uma ficha muito grande. Eu falei, cara, o mercado Bitcoin é o mercado de Bitcoin, né? É um produto novo, né? Não parece que eu estou falando de uma marca. Eu falei, a gente precisa fazer um trabalho realmente muito consistente em trabalhar esse name, em achar um caminho, achar uma forma de como a gente vai construir e posicionar essa marca. Porque depois desse comentário, para mim, aquele filme, aquela campanha, ao mesmo tempo que me deu uma luz, me acendeu uma luz, também falou, puta, a gente tem um problema realmente muito grande com a questão do name. Né? Dormi. Tomei uma garrafa de vinho e dormi. Mas dormi. Ótimo esse filme do mercado, né? Falando sobre o mercado de Bitcoin, né? Muito legal, parabéns. Mas qual que é a marca? Né? Não tem. Não assinou, né? Não assinou, não tem empresa. Foi fofa, foi fofa. Gente, obrigada por dividir histórias de terror com a gente. Vamos lá, vamos lá. Vou começar aqui, que temos bastante... Começar não, mas continuar agora as perguntas. O primeiro item, além das histórias de terror, é alinhamento ou de agência ou de múltiplos fornecedores. Terrorzinho, terror de leve. Então, gente, blockbuster das histórias de terror de brand é essa, né? É a falta de alinhamento que gera inconsistência. É muito comum a gente ver marcas colocando campanha na rua, lançando produtos ou tendo alguma atitude que vai contra o que ela mesma definiu como seu território. Por que será, né? Então, vamos começar com quem? Você tem alguma hipótese de por que a criação, às vezes, descarrilha da marca e algum processo para evitar que isso aconteça? Tem microfone do lado aí? Tem. Bom, pela minha experiência, acho que tem dois fatores que eu não sei se são os principais, mas que são bastante marcantes para mim. Um é a falta de compromisso da criação com a estratégia. Né? Acho que quando a gente está falando de uma empresa, como é o caso da agência, muito departamentalizada, né? Cada departamento tem a sua agenda. Né? E a agenda da criação, não necessariamente, naquele momento, é atender a uma estratégia. Né?
De repente está naquela época de criar fantasma para o Festival de Cannes, de repente está na época de criar alguma coisa para o Clube de Criação. E isso não é gratuito. Tá? A gente tem uma indústria criativa publicitária que faz com que premiação signifique chance de salários maiores. Tá? Não, assim, não é uma coisa do nada. Tá? Então, um profissional que ganha um leão em Cannes, ele imediatamente tem mais valor de mercado. Tá? Então, acho que isso é uma das coisas, se não a principal coisa. E a segunda coisa também, acho que é uma derivada disso, que é a falta de diálogo mesmo, né, entre os departamentos, já que cada um tem o seu dia a dia, cada um tem as suas entregas, né, então acaba rolando pouca conversa, né, e a única solução, para falar a verdade, a única solução que eu encontrei foi depois que eu saí de agência, que foi quando eu fundei a The Strategy, onde a metodologia é colaborativa obrigatoriamente. Né? Então, obrigatoriamente, você tem lá 20 e poucas pessoas, e entre elas estão clientes, entre elas Então, estão planejadores, estão a solução criativos. É quase que idealizar junto, né? Assim, exato. E isso é o que garante, de fato... Eu ouvi isso um pouco agora no Saster, na Califórnia. Assim, bota todo mundo na sala para desdobrar, porque senão vendas não respeitam. Né? Dá mais trabalho, mas é o que garante, na maioria das vezes, essa consistência. Ô, Marcos, você viveu essa vida de agência e depois de cliente, né? O que muda na forma de alinhamento? Acho que tem um gap que eu ainda encontro ainda. Eu fui de agência há muitos anos, né? E que ainda vejo ainda, até pela minha experiência lá nos 4 anos que eu estou no mercado Bitcoin, que ainda me desculpem alguém que é de agência, sem ofensas, mas eu ainda acho que as agências elas estão paradas ainda no modelo lá dos anos 90 ainda, sabe? Eles ainda não pegaram o pacing ainda de como trabalhar num modelo mais ágil, mais dinâmico. Ainda está naquele modelo de pegar o briefing, fica 15 dias afastado ali, vem a dupla de criação, junto com o planejamento, que faz uma defesa em cima de um planejamento do que a criação criou, e se apresenta ali uma proposta criativa depois de 15 dias. Não há uma interação. Já há o discurso, já é pelo menos um passo de se trabalhar mais no modelo de inteligência coletiva, mais dinâmico, realmente mais ágil, mais próximo, porque, ainda mais no nosso negócio em particular, é um negócio que exige muita presença, porque hoje em dia, para talvez todas as categorias, não existe mais receita de bolo. Você precisa estar o tempo inteiro tentando hackear ali modelos, canais, sistemas, mensagens, para entender o que você vai conseguir escalar de forma mais efetiva dentro da sua comunicação. Então, acho que esse timing ainda das agências ainda é uma falta que eu ainda vejo ainda, que ainda já vem no discurso, mas ainda está muito longe de se aplicar na prática, ainda de ter essa coisa mais próxima, mais colaborativa, de trabalhar junto e fazer o negócio acontecer. É isso. E, Laura, você foi de um caminho que também trocou, né? Mas foi de tradicional para tech. O que muda? Assim, os problemas de alinhamento são similares? Você sabe que eu acho que tem menos a ver com o tipo de empresa e tem mais a ver com uma coisa que vocês dois disseram, assim, que eu acredito que tem a ver com a cultura da empresa e o modus operandi. E aí eu vou dar exemplo de 2 startups que eu já trabalhei. Tá? Uma que eu estou trabalhando agora, que é o Gringo, que é uma marca que talvez seja conhecida por alguns poucos de vocês, mas, além de ser uma marca top of mind no segmento que ela está, é uma marca que hoje já tem uma fatia muito considerável, um número de usuários muito grande trabalhando. Então, é uma marca que deu certo, e é uma marca que nasceu certa. Tem um monte de coisa certa a respeito da marca, mas mais ainda a respeito da empresa. Eu trabalhei numa outra startup do mesmo porte, assim, em termos de tamanho, de volume, em termos de qualidade de marca, e era uma marca que a preocupação dos fundadores e do C-level, incluindo eu mesma, era tanta com relação às minúcias que a gente ia muito exaustivo em coisas muito detalhadas. Eu juro que a gente já teve mais de 100 versões de uma embalagem de produto. Eu tive funcionário da nossa in-house sendo ativado num sábado por causa de um ponto final na copy de um post. E a pessoa pegou um computador emprestado no calçadão de Santos para ajustar aquele post.
E hoje eu trabalho numa startup de um modus operandi, uma cultura colaborativa do juntos, do simples e do fazer acontecer, que são os nossos valores, que acontece tão fácil e é tão real, e a galera tem uma liberdade tão grande de fazer que mais acerta do que erra, mesmo que a gente tenha alguns deslizes. Então, é difícil você dar essa autonomia para as pessoas, mas, na hora que isso acontece, hoje, eu não tenho uma preocupação mais se é produto que fez isso, quem que faz. É uma coisa realmente que acontece num grupo, acontece dentro de uma squad, mas isso vem do mérito da implementação da cultura e, de fato, de um modus operandi que favoreça. Eu estou forçando o jam, mas daqui a pouco a gente já vai começar a se interromper, entendeu? Só para a gente perder um pouco a timidez de palco. Eu já nasci sem. Ô, Charles, na sua vivência de produto, quais são as dificuldades de alinhamento com marca ou de marca? Acho que eu tive a sorte de trabalhar em empresas que o produto vinha primeiro, né? Então, o produto é rei. Inclusive, em tech é muito assim, né? Mas, das vezes que eu vivi algum desencontro do ponto de vista de marca versus o conceito ou posicionamento, tem muito a ver com os pontos que a Lau levantou e o Marcos. Então, sim, principalmente quando você está trabalhando com múltiplos fornecedores, então, às vezes, você tem uma agência criativa, uma agência de digital, uma agência para social, enfim, é muita gente, né? E quando você tem esse tanto de fornecedores e você começa a ter essas refações, né? Ou em algum lugar o conceito ele se perde. Total. E eu acho que o que sempre me ajudou nesses contextos era, de fato, ter todo mundo na mesma sala para que juntos a gente pudesse chegar a uma solução. Mas, felizmente, eu nunca vivi uma história de terror entre o posicionamento de produto e o produto em si, né? Legal, legal. Muito bom. Eu lembrei de uma coisa, enquanto a Laura estava falando, que também tem a ver com o primeiro ponto que eu levantei, que a gente tem uma indústria criativa publicitária também muito baseada em autoria de ideia. Ah, é verdade. Né? E a colaboração A ficha, né? é o contrário disso. É. Né? Num modo colaborativo, não importa mais quem deu aquela ideia, até porque ela foi mudada e mudada e mudada até virar um protótipo. Né? Exatamente. Tem muito pouco espaço para o ego, e isso faz com que, na hora de selecionar as pessoas de criação para participar das sprints, a gente leva em conta muito isso. Assim, sabe? Qual é a personalidade daquela pessoa? Sabe? Se é uma pessoa que gosta mais de brilhar do que todo mundo na sala, ela não serve para aquilo ali. Boa. Alinhamentos internos agora, gente. Vou seguir aqui no alinhamento, porque é outra história de terror. Vocês estão comigo ainda? Estão bem? Então tá. Antigamente, o marketing ele tinha muito controle sobre a marca, né? Então, assim, a gente controlava a embalagem, a campanha, o preço, e agora você tem a área de pricing, a área de produto, né? Tá todo mundo botando a mão na marca. E aí, Laura primeiro, depois Marcos, é bom que a gente já vai dividindo o microfone. Eu vejo, tanto no Gringo quanto no MB, muita coordenação. E eu acho que a Laura já começou, na verdade, a responder. Mas como é que faz para essa história de terror virar um romance? Gente, isso para mim é muito difícil, porque você estava falando, eu vou falar rapidinho dessa história, que assim, eu trabalhei e isso eu posso contar, na BRF, por muito tempo eu era inovação. Cara, eu era de uma época que no andar de inovação, e principalmente na Havaianas, as pessoas não passavam o crachá naquele andar. Não podia entrar algumas pessoas, era super limitado. Então, para mim, hoje, trabalhar numa startup onde eu não sou dona de absolutamente nada, eu nem sei o que está saindo, é muito louco. No caso da BRF, existe uma linha que talvez vocês conheçam, que é a linha Assa Fácil, que você tira a coisa do freezer e coloca no forno. E eu juro que fui eu que inventei esse negócio, porque eu inventei o Chester Assa Fácil, porque minha mãe comprava Assa Fácil, um dia eu estava sentada na mesa e falei, vamos inovar. Gente, vamos trocar o saco pelo saco Assa Fácil? Só que quem fez a linha Assa Fácil sadia foi o meu marido. E ele, até hoje, diz que a ideia é dele, e eu acho que a ideia é minha. A gente briga por isso muito. E ele diz que nada, quem foi para a fábrica virar o Chester de cabeça para baixo fui eu. Enfim, é uma briga. Só que isso é tão ridículo, porque hoje, definitivamente, não existe mais.
Isso é muito anos 2000. E eu entendo que tem duas formas importantes de fazer acontecer a colaboração. Eu acho que é soft skills das pessoas e rituais. Eu odeio os rituais, gente. Eu sou zero o processo. Mas, para mim, está muito claro que os rituais... no nosso caso, a gente opera por tribos e squads, a gente tem as product reviews, a gente senta todo mundo junto, a gente faz ciclos de 4 meses. Eu agora estava falando com a Guta, estou desesperada em planejamento todos os dias, mas isso funciona muito. Não existe, dentro do gringo, uma ideia de um e do outro. Pensa, eu sou pessoa de marketing. E sai um botão lá no aplicativo, que eu não falei esses dias, sai um azul no topo, que não é o azul da marca. Só que, assim, isso faz super parte do processo. Só que chega uma hora que, se você não se apaixona pelo problema, porque eu acho que essa é a grande game changer, você tem que se apaixonar pelo problema e não pelo projeto. Na hora que você se apaixona pelo projeto, pelo problema, tanto faz como que você chegou na saída. Você só quer chegar na saída. E chega todo mundo junto. Cara, é difícil, mas se eu superei a pessoa que era dona do Chester era fácil, e agora eu não sou dona de nada... Tá tudo bem, todo mundo consegue. Só um detalhe, enquanto o Marcos pega o microfone, o botão de login do Purple está com o roxo errado. Eu juro, eu reparei isso hoje. Eu juro para vocês. E aí a nossa designer, o login, quando você vai botar, bota e-mail, a senha. Aí eu falei, que roxo é esse? Aí eu falei para a designer, eu falei, esse é o roxo da marca? Aí ela olhou e falou, não. Mistério, vamos deixar. Eu acho que tem que ficar o legado, entendeu? Sobe com o roxo errado mesmo. Vai, conta, Marcos, desculpa. É um desafio bem grande, né? Porque quando eu cheguei lá também, eu gosto muito de meter o bedelho em todas as questões relacionadas à cultura da empresa, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, porque a marca ela nasce ali de dentro, né? Ela pulsa de dentro da empresa para fora e de fora para dentro, claro. Cara, esse ponto da cultura, eu só vou pontuar porque eu acho que não existe marca que não está na cultura. Não existe. Né? E quando eu entrei lá, ainda tinha muito essa coisa totalmente departamentalizada e tal. O marketing era a área criativa, eu preciso criar alguma coisa, eu peço para o marketing. E eu comecei a vir de uma escola que eu estava estudando, né, enfim, economia colaborativa, inteligência coletiva, facilitação de processos de design thinking. E eu estava muito imerso nisso, estudando e fazendo cursos e colocando isso em prática. E eu falei, cara, acho que tem um espaço muito grande aqui para a gente poder trabalhar isso. E aí a gente começou a promover essa cultura, né? Eu, principalmente, puxando essa frente ali, isso há quase 4 anos atrás, falei, cara, não existe a área de criação mais aqui. A gente tem que tirar esse estigma da nossa cabeça. Todos nós somos criativos. Né? Todo mundo tem ideia. A ideia pode estar em tudo. A ideia não é o post, não é a sacadinha da campanha, do título. Ideia é tudo. É um processo que você pode otimizar um custo, é um processo que você pode desenvolver um novo produto. Então, a ideia está em tudo. Então, como que a gente promove essa inteligência coletiva dentro do grupo para a gente poder trazer esse alinhamento de como que a gente vai seguir em relação a tudo que a gente está construindo aqui hoje? Então, a gente fez vários sprints de workshop, de design thinking, duravam lá 2 dias. E foi assim que começou a juntar essa cultura e a gente começou a alinhar. E é ali que eu comecei a encontrar os espaços de começar a promover essa cultura de marca, de branding, de como a gente ia construir isso. Legal. A empresa ainda era totalmente fragmentalizada, depois eu conto um pouco mais disso, acho que tem uma próxima pergunta que vai abordar mais isso, em diferentes marcas, eram 10 marcas da empresa, mas a gente unificou tudo isso, mas uma forma que eu encontrei de trazer esse alinhamento com o time, uma das soluções que eu achei, dentre algumas, né, foi, primeiro, eu comecei a promover junto com eles, dentro das soluções que a gente desenvolvia juntos, a gente entender o pós daquilo, o acompanhamento daquilo, a consistência que aquilo ia ter. Eu fazia rodadas de brand critique com eles. Então, eu pegava todo o material que era desenvolvido, tanto de produto, tanto da parte de UX, quanto da parte do comercial, quanto tudo que envolvia a questão daquela oferta que a gente estava trabalhando em termos de comunicação. A parte de branding, a parte de performance, fazia um apanhado disso e a cada 2 meses eu juntava todos os times de novo, a gente fazia um olhar em cima daquilo de brand critique, de como que aquele direcional estava nos levando, trazia resultados e o que a gente precisava ajustar naquela rota. E isso foi começando a criar essa cultura dentro da cabeça deles também. Um segundo ponto que eu fiz de alinhamento com todo mundo, que eu entendi que essa autonomia era necessária para os times também poderem atuar
e não ficar totalmente dependente de uma área de criação ou de marketing da empresa, onde todo mundo pudesse pensar dessa forma, foi criar um playbook de templatização. Então, eu fiquei trabalhando meses e meses para construir esse playbook de templatização, um trabalho muito grande, e eu consegui criar isso, e aí eu tive que desenvolver diversos treinamentos dentro da empresa, desde Gestalt até construção de layout, em tudo que vocês imaginam, a parte de copy também, para começar a treinar todas as áreas da empresa, para começar a trazer esse olhar e essa autonomia de que branding não é a campanha que a gente coloca na rua. Branding é tudo que a gente faz. É a apresentação que eu faço no cliente. É o jeito que eu estou numa conversa informal, conversando com um amigo. Ele está em todos os pontos de contato. Então, foi a forma que eu achei de criar alguns mecanismos da gente ir trabalhando essa cultura dentro da empresa e promovendo esse alinhamento para a gente conseguir consistência, não só do time de marketing, mas da empresa inteira. Olha o que eu tenho agora. Chique, que eu consigo segurar. Você tem O jogo virou. o Damasco aí. Estou me sentindo na TV. Gente, deixa eu falar de consciência de liderança, porque eu acho que tem alinhamento, mas também tem alinhamento para cima, né? E aí tem um caso recente do Twitter que virou X, que eu acho que foi super criticado por todo mundo, inclusive pelo Atos. Então, eu não vou nem ler o que está aqui do Acker, mas ele falou mal. Eu fiz um vídeo no Twitter, no meu TikTok. Mas tem um diálogo de branding com a liderança, tanto para entender a visão e fazer a marca representar essa visão, quanto para vender essa visão para cima, né? Então, eu acho que, assim, para mim, o caso do X, o rebranding era meio que quase que uma única forma dele conseguir chacoalhar a empresa, sabe? Era a melhor opção escolher X? A gente pode debater, mas, assim, eu acho que um rebranding era necessário nesse caso. Ô, Charles, comente, tô brincando. Fala mais. O que você acha do Elon Musk? O time de PR. Ele vai ser extraído, assim, né? Infelizmente, meu Tô brincando? Não, olha só, mas aqui, assim, você é próximo tanto de startups quanto de empresas maiores, né? Lá no Google for Startups. O que você tem visto sobre boas práticas dessa comunicação com a liderança, sabe? Sobre marca. No estágio inicial, no estágio mais evoluído? Cara, essa parte da marca ela é muito complicada, especialmente quando falando primeiro de startups, né? Uhum. Então, dentro do universo de startups, pessoas que são founders, elas são muito apaixonadas, né? Elas são extremamente apaixonadas. Daí essa coisa do ponto final. Tal, exatamente. Né? Do todo host. Do login, botão. Mas elas são muito apaixonadas. E às vezes, principalmente nas consultorias, né, com as startups, quando a gente fazia algum apontamento quanto à marca ou posicionamento, parecia que eu estava batendo na pessoa. E não era sobre a pessoa, era sobre a marca, era sobre o produto. É que a marca representa, né? Muito, tipo, ela representa a empresa. Então. Representa a empresa. Tem em muitos casos, né? O time de marketing não tem tanto orçamento, então a própria pessoa que fundou a empresa está lá todo dia fazendo brincadeira. Mas é difícil, é muito difícil. Então, eu acho que o primeiro passo, assim, como uma pessoa que, se você é uma pessoa que gerencia a marca, você está nessa situação em que a melhor opção para a marca, né, segundo os dados e as pesquisas que vocês levantaram e vocês fizeram, não é aceita pela liderança, acho que o primeiro passo é entender como essa liderança funciona, certo? Uhum. E vir embasada, né, com dados. Para isso você pode contar com a Purple. Mas hashtag publi. Google afirma que Purple Brincadeira. Mas, e às vezes, você vai com dados, você vai contestar. Já, inclusive, atendi clientes em que a gente foi com dado, com pesquisa, enfim. E a gente falou, cara, não dá certo. Não dá certo. Eu lembro de uma marca que ela é uma marca que a gente atendia e ela queria patrocinar o Brasileirão. E a gente rodou uma pesquisa e tal, a gente falou assim, cara, não dá certo, porque o seu território de marca não é o futebol, o seu território de marca
e-games, enfim, tipo, streaming. Então, você pode fazer outras parcerias, sei lá, se matricule aqui e ganha uma mensalidade, sei lá, da Netflix. E a marca teimou e não deu certo. Não trouxe resultado. Não trouxe resultado, porque não era o território de marca daquele produto, daquela categoria. Mas, né? você não acha que poderia vir a ser? Virar? Eu acho que poderia virar, mas eu não diria que, putz, você fazer uma inserção ali no Brasileirão tipo com um patrocínio um rápido. banner. Tipo, no YouTube, assim. Não, no YouTube dá super resultado. Mas na TV, não. Mas é porque era muito bobo, era aqueles banners que ficam mudando a marca, sabe? Aí eu assisti o jogo e eu contei quantas vezes apareceu a marca e quantos segundos ficou. Não dava 10 segundos. E foi super caro. E depois rodou o Brain Lift e não deu certo. Mas às vezes a pessoa está muito apaixonada, você não vai conseguir convencer essa pessoa. Então, eu acho que a gente tem uma posição, muitas vezes, consultiva. E o seu papel, muitas vezes, de um gestor de marketing, uma gestora de marketing para a liderança, é apontar os prós e contras e os caminhos, né? E depois lidar com as consequências. Né? Mas eu acho que vem desse lugar, porque, às vezes, eu já fui muito apaixonado pelos projetos que eu tocava e brigava e batia de frente, e às vezes não dá certo. Eu acho que, para dar certo, tem que haver um alinhamento. A pessoa que é a fundadora da marca ou que é a diretora de marca, ela tem que ter um real comprometimento com a marca, com o branding. Porque, senão, não dá certo, apesar dos esforços, apesar dos dados. Então, não é uma boa notícia. Mas acho que poupa muito sofrimento. No caso, você tem que trabalhar em outro lugar. Total. Porque, É tipo o caso, desculpa, do nosso CEO. Desculpa. eu já abri falando mal do CEO também. Vocês podem Não, cortar ele é do vídeo? excelente, mas ele é vascaíno roxo, tem um defeito. Roxo Tudo é bem, bom. roxo. Preto, vascaíno de qualquer cor. E beleza, o cara é fanático pelo Vasco. E aí, a gente estava lá no Bull Market e tal, ele, cara, vamos patrocinar o Vasco. Pode patrocinar o Vasco, está aqui o dinheiro. Ele é carioca? Não. Ah. Alagoano. E patrocinamos o Vasco. Cara, dali para frente, o mercado começou a entrar no bear market, começou a cair para tudo quanto é lado e o Vasco caiu para a segunda divisão. Conclusão que o Vasco é pé frio, na real. Não é que não funciona. Culpa do Vasco. Esse bear lógico, market o problema todo é o aí. Se tivesse patrocinado o Botafogo. A gente já tinha pago o valor lá e a gente teve que amargar isso aí por uns 2 anos. E, enfim, mas é um História caso de aí. terror. Quem? Você bota todo mundo na mesma sala, né? Que você já comentou. Sim. Como é que você faz para a liderança estar comprada? É botando na mesma sala? Tem uma premissa, na verdade, para uma sprint dada rodar, que é decisor tem que estar na sala, decisor tem que estar junto com todo mundo. Né? Então, sem decisor, eu já explico de cara assim, olha, a chance de dessa sprint ser dinheiro perdido, tempo perdido e, principalmente, motivação da equipe, porque ele pode vir a desautorizar o time inteiro depois da sprint, é absurda. Né? Então, não tem sprint sem decisor, uma pessoa decisora ou as pessoas decisoras... Ou essas pessoas, então, elas vão decidir, participando, né? Tudo bem, E aí tem uma segunda coisa que é a pessoa decisora, já que ela está na sprint, ela tem um poder de veto. Né? Então, ela pode discordar da equipe dele, porque ela tem, às vezes, uma informação que o resto do time não tem. Claro, Tá? Por isso, a gente tem um mecanismo que a gente se utiliza de vez em quando, que a gente chama de supervoto. Tá? Existem muitos momentos de votação anônima sobre ideias, sobre decisões, e aí a pessoa decisora tem um supervoto, que é uma bolinha cor-de-rosa grandona, tá? Que vale mais do que todas as bolinhas. Né? A diferença, a única coisa é que, quando ela se utiliza desse supervoto, ela precisa argumentar para o time inteiro o porquê daquilo. É legal isso até assim, tirando desse contexto, mas eu ia brincar que assim, eu também tenho um super voto no Purple. Mas é porque toda liderança tem, né? Assim, então, mas eu acho que a explicação é o principal aprendizado. Exato. Dessa história. Porque aí o time entende, aí da próxima vez. Exatamente. Agora já sabe. Exato. E uma coisa que foi falada aqui, acho que foi
Laura, Marcos. Acho que foi o Marcos. O Marcos falou de uma dinâmica, né, de crítica, né, sobre o que foi feito. E em 2 clientes meus, eu adorei, assim, né, que eles têm um processo que eles chamam de pós-mortem. Né, eles chamam de pós-mortem, que é justamente, uma vez por mês, ele junta a equipe para analisar as coisas que deram certo e por quê, as coisas que estão fora da estratégia e por quê. Né? Isso também criou uma disciplina sobre o que está valendo no brand e o que não vale. Né? Porque você estabelece lá um primeiro parâmetro, mas aí no dia a dia, né, a cultura come estratégia no café da manhã. Né? Então, fazer isso regularmente é muito importante e eu achei demais assim, quando eu vi isso nos clientes. Boa. E assim, traduzir em coisas simples, assim, juntos, simples, fazer acontecer. Eu lembro até agora. O branding das coisas. Entendeu? Exato, assim, tipo, mandamentos também precisam ser memoráveis. Gente, assim. posso falar um negócio aqui, off the record? Sério, real, a gente vai ter que cortar essa parte depois, mas eu tô julgando o prêmio de branding, sabe? O BDA, o principal. Então, e aí, cara, eu não aguento mais ver uma pessoa que vai humanizar os pisos de chão, sabe? Juro pra vocês, cara, parem com isso, pelo amor de Deus, sério. E aí tem assim, os pilares da marca. É tipo, amigavelmente, sei lá, homogênea. Você fala, que isso quer dizer? Pelo amor de Deus, ninguém entende. Eu sou estrategista, gente, ninguém entende. Então, assim, a gente tem que parar com essas, sabe? Vender caro que é barato. Cara, meu Deus, a marca é e aí que por acaso me levou ao meu próximo ponto, agora eu percebi, que é falar de distintividade, porque eu acho que uma coisa que é legal para vocês saberem que distintividade é a coisa que mais traz resultado em branding. Então, assim, você ter um elemento que fica na memória da pessoa, então, assim, uma coisa que é única, tipo, qual software de métricas que é roxo? Um exemplo, mas esses elementos únicos, eles ficam na memória. E aí a comunicação ela fica fortalecendo essa memória e deixando esse caminho neural mais recente. E aí, quando você faz performance, tipo, você está lá no jogo de futebol e você ativa esses elementos que são muito reconhecíveis, a pessoa refresca a memória e aí, na hora de comprar, ela compra com mais agilidade. Então, isso é o que mais melhora a performance como um todo. E aí, tem uma frase que eu adoro, que é camelo é um cavalo desenhado em comitê. Então, assim, você vai lá, a pessoa fala, bota mais sobe aqui, desce ali, vai, daqui a pouco virou um camelo. E aí, agora a gente vai entrar numa parte do que é meio microfone aberto, quem quiser vai comentando. Como é que a gente consegue manter uma marca criativa, distintiva, assim, reconhecível, com tanta gente na empresa, porque a gente passou metade do painel falando de como é que a gente inclui. E aí, agora, a próxima pergunta é como é que a gente garante qualidade criativa? Pode, começa. Vai, Laura. Eu pensei agora que... O gringo tem isso, né? O gringo tem super isso, mas eu vou falar de Havaianas pelo seguinte, que é uma coisa que todo mundo vai entender. Quando todo mundo, eu lembro que a minha chefe falava para mim assim, existem 2 vagas no marketing naquela época, né, gente, que ainda não existia o novo mercado. Estou falando de 2010, eu saí da Havaianas em 2019. Que ela falava assim, tem 2 vagas no marketing, todo mundo ama. A primeira é a minha, a segunda é a sua. E, cara, era verdade, assim, todo mundo queria ser head global da marca Havaianas e era muito legal mesmo, tá? Só que não era a parte da marca em si não era mais difícil, porque todo mundo olhava a marca. Então, assim, filmes e tal, gente, isso eu nem... Assim, tinha o Marcelo Serpa, ao MAP, fazendo filmes maravilhosos, e tinha o nosso CEO aprovando o filme. Tipo, a gente fazia 1000 pesquisas, nada era feito por acaso. Para mim, a coisa mais importante com relação à marca e os sinais distintivos não era o filme em si, não era nada disso. São os detalhes que eram preservados a qualquer custo no portfólio, que é o arroz, aquilo que vai na sola da marca. É o tijolinho, que é o desenho que vai na contrassola da marca. É a grega, que é como a gente chamava o que vai na tira da marca. O jeito que a Havaianas era escrito, todas essas coisas estavam em todos os elementos do que a gente falava com consumidores, que você está falando de ativar. É um autorreferente. E era uma coisa assim tão blindada, e a gente falava disso tão exaustivamente, que isso não era o problema do ponto final no post. Isso era muito real, assim, e era uma cultura que todo mundo conseguia manter. Então, acho que a Havaianas nunca fez muito cavalo de pau no dia a dia, né? Acho que não é uma marca que faz grandes movimentos, mas ela tem essa capacidade, através da simplicidade,
e atravessando os tempos. Não estou falando de profit da empresa, né, gente? Porque Aham. sabemos que a coisa não está indo bem. Mas, assim, em termos de marca, eu acho que é uma marca notória que ainda continua representando o Brasil. Eu acho que tem uma coisa muito legal, porque além desses elementos gráficos, porque quando eu falo distintivo, a gente pensa, né, elementos gráficos. Mas era sempre, e eu estou falando como consumidora, né, nunca trabalhei, mas tinha um ar de brasilidade, tinha um ar de... Então, assim, eu estava falando do Brasil, era alguma coisa, ou o jogo da seleção, tinha uma autorização de você usar Havaianas, então tinha sempre uma brincadeira que eu estou usando num date, eu estou usando no sei lá o quê, e tinha alguém famoso, quase que se ela usa eu também posso usar, né? E humor. Sempre. Sempre. Essa consistência, isso eu acho que é um trabalho que a agência... Isso é o momento que a agência une bem com a marca. Eu acho que era um casamento muito perfeito. E eu estou vendo todo mundo beber Heineken, só vou contar que eu não sei se tem alguém aqui da Heineken, mas, para mim, está aí um exemplo que a gente falou de renovação de marca. Né? Eu nunca participei de marcas que fizeram uma renovação como uma Heineken da vida fez. E eu olho e falo, cara, está aí uma coisa que eu queria ter feito. No meu aniversário de 20 anos, eu fiz a festa num lugar que só servia Heineken. Eu tenho 42, portanto, isso faz bastante tempo. Naquela época, a Heineken não era nada. Quando as pessoas chegaram, eu sofri bullying. Porque todo mundo falou, cara, só tem Heineken nesse lugar. Gente, Heineken há 22 anos era ruim. Ninguém queria tomar Heineken. E era assim, toma 6, você leva um copo. E eu levei uns 6 copos para casa. No dia seguinte, eu tive uma puta dor de cabeça. Eu falei, nossa, tem razão, essa cerveja é muito ruim. E hoje, eu tenho um pebolim da Heineken em casa. Eu tenho um frigobar cheio de Heineken em casa. Eu adoro Heineken. Cara, e o negócio acabou com a escola. Não sei se acabou, tá? Mas, assim, eu acho que, como consumidora... Gente, ocupou um espaço. Isso, para mim, é uma renovação de marca numa cadeia 360 muito bem feito, mas tem um né? ponto, que é a distribuição da Coca, né? Não, claro, mas podia ter feito uma distribuição e não ter dado tão certo. Podia, é verdade. Não vem com a história de que foi o vendedor que fez o negócio bem feito. Tá! Foi branding. Alguém mais quer comentar a história? Eu acho que nesse ponto da distintividade, eu tive a alegria de trabalhar com uma marca roxa, né? Que não era o Purple Que não era o Matrix, Purple Matrix. vendia crédito. Que vendia crédito. Uhum. E, cara, o trabalho de branding... aí eu vi o valor do branding, né, com essa marca. Porque eu lembro que essa marca tinha feito um vídeo de 2 horas com motivos do porquê, de como você podia usar o produto daquela marca para se divertir, para comer, para... Mas era tipo entretenimento ou era tipo tutorial? Não, era tipo assim, você pode usar esse copo para beber cerveja, para beber, sei lá, suco de laranja. E eu falei para eles, nunca vai dar certo. Nunca, nunca, nunca vai dar certo. E eu estava completamente errado. Que loucura. Porque a marca era incrível e as pessoas amavam a marca. E aí, quando eu parei para estudar a marca, tanto do ponto de vista gráfico quanto do ponto de vista de posicionamento, né, de arquétipo de marca, tem os 12 arquétipos de marca lá que a gente usa, né, como base. Normalmente, produtos da categoria financeira, eles ficam naquele quadrante do governante, né, do cuidador, etc. O oposto desse quadrante é onde fica, por exemplo, o mago, né, que fala de renovação e etc. E aí eu entendi que o posicionamento daquela empresa era completamente o oposto daquela categoria, e ninguém estava naquela categoria falando daquele jeito, e por isso aquela marca conseguia se distinguir e, através da construção da marca, trazer mais resultado de performance. Mas eu acho que isso também depende do momento em que a empresa está. Então, quando você tem uma empresa que ela é muito nova e que a marca é muito nova e as pessoas não têm um espaço guardado, um espaço reservado para aquela marca e para o que ela significa e quais são os elementos que compõem aquela marca, se você tem muita variação, você não consegue construir, porque marca é consistência. Né? A gente não constrói uma marca em um dia, são anos. Mas, uma vez que você consegue construir uma marca forte e consistente, os detalhes eles se tornam triviais. Porque você já sabe a essência da marca, e desde que os elementos que compõem a essência da marca, como a Lau estava comentando, se eles estiverem presentes, está tudo bem. E mesmo que o seu time, às vezes, esqueça um ponto, ou não use, às vezes, a tipografia 100% correta, aquilo não interfere na marca, porque ela já está bem posicionada na categoria. Né? Legal. Vamos falar de investimento? De garantir investimento para branding?
A gente vai, na verdade, traçar estratégias juntos para todo mundo aqui ter dinheiro de branding para o ano que vem. Tá? Deixei para o fim para vocês ficarem atentos. Mas, assim, gente, muitas empresas elas têm dificuldade de manter investimento contínuo em branding, né? Às vezes eu escuto do tipo, é porque isso não vai contribuir para o resultado, é porque eu preciso de uma coisa mais imediata. E aí eu quero saber como que é o raciocínio de vocês para montar o orçamento, definir proporção de branding dentro do marketing, que lógicas vocês têm usado, como é que vocês têm visto recorrência, consistência, e o que vocês estão vendo para o ano que vem? O moço do dinheiro, ela te deu. Eu não sei nem o que é essa palavra, mas... orçamento. Dinheiro? Mas, ultimamente, minha estratégia tem sido... Contratar o Purple. Uma delas foi essa, que tem nos ajudado bastante. Tem nos ajudado bastante mesmo. Mas é uma história de terror também, né? Porque quando a gente fez todo o trabalho lá de rebranding do MB, foi um trabalho grande, foram 8 meses. A empresa tinha 700 pessoas, tinha que alinhar com todas as áreas, departamentos. A gente redesenhou toda a arquitetura de marca. E a gente estava com... Eu vou contando histórias de branding de terror dentro das respostas. E a gente tinha desenhado toda a campanha, produzido tudo, e a gente estava já contratado com a produtora para começar a rodar e filmar, enfim, produzir o filme e tal. Isso ia ser na próxima semana, assim. Mas, gente, foi assim uma coisa... E todo mundo empolgado, a gente, estava com tudo pronto. Assim, de uma semana para outra, veio o urso, né, o Bear, e, juro, a gente ficou de um dia para a noite com 0 de verba. A campanha não foi para o ar, a gente não entrou. Estava pronto? Estava pronto. O filme a gente não tinha produzido, mas o resto estava tudo pronto. E a gente não tinha. Então, aí, a partir daquele momento, eu falei, cara, como é que vai ser minha vida agora? A gente acabou de fazer toda uma revolução dentro de toda a arquitetura de marca da empresa, que era uma bagunça. Tinham 10, 12 empresas, cada uma com a sua marca, cada uma com a sua mensagem, cada uma com o seu canal. A gente unificou tudo isso dentro de uma única arquitetura de marca, refez o rebranding, posicionamento, os assets, tudo como a gente ia trabalhar e construir aquilo. E quando a gente ia colocar a banda na rua, tiraram os nossos instrumentos. Mas a gente continuava ali, todo mundo empolgado. Então, o que a gente teve que fazer? Sem orçamento. Como é que a gente ia trabalhar branding sem orçamento? Que eu, inclusive, estou até hoje. Não estou brincando. Meu orçamento é beira 0. Então, assim, aí eu comecei a entender que, cara, aí começou a cair minha ficha. Eu falei, cara, a marca, como a marca tá em tudo e é tudo do que a gente faz, eu vou colar em todo mundo. Então, eu tenho que fazer... Então, cara, vem cá, time de content, time de growth, time de produtos, PMMs, eles têm verba. Só que eu não. Então, a minha estratégia foi beber da verba deles, fazer um trabalho em conjunto. Como que eu trabalho junto com o produto? Como que eu trabalho junto com content? Como que eu trabalho junto com growth para construir marca? Então, esse foi o caminho que eu achei, com 0 verba, para a gente começar a construir todo o nosso negócio. Hackeando as áreas, e fui entrando dentro da estratégia, e a gente começou a trabalhar de uma forma super integrada. Tanto que a maior parte ficou em growth, a Estela não está aqui hoje, mas é a diretora de growth lá, e ela acendeu essa luz, falou, cara, marca não pode ficar fora disso. Tanto que ela que trouxe também vocês, que fez o contato, trouxe, e foi super legal, né? E ela tem tudo super essa consciência, super essa visão. Então, a gente começou a começar esse trabalho de brand performance, e que tem sido super legal para a gente também. Eu sou suspeito para falar, porque o produto que eu cuido se chama Performance Max. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com branding, e o que a gente conseguia ver, do ponto de vista objetivo, é que quando a gente tinha campanhas de branding ligadas, o custo por aquisição diminuía, né? E sempre que essas campanhas eram desligadas, o custo por aquisição ele aumentava, o número de novos clientes diminuía, etc, etc, etc. Mas o que a gente via? Quando o caldo apertava, desligava o branding, ficava só a performance. Mas, se você não tem uma estratégia de branding, se você não tem criatividade na sua campanha, não existe dinheiro no mundo que vai salvar a sua meta de vendas, porque as pessoas não vão entender a mensagem, elas não vão converter. Então, mesmo quando a verba não está presente, é importante que a consistência esteja presente, que a criatividade
esteja Você presente, precisa mas construir marca nos canais de performance. exatamente. E, para além disso, entender qual que é o momento da sua empresa. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as startups, o que a gente vê? Que, normalmente, há um pouco tempo atrás, quando tinha dinheiro de venture capital, a galera rasgava dinheiro para adquirir o maior número de clientes, depois esse dinheiro ia diminuindo e a galera ia mantendo ali no orgânico, né? Porque você está desafiando a categoria, então você precisa falar mais alto, né? Se você tiver dinheiro para isso. Mas quando a sua marca está num outro momento, ela está num momento mais estável, você precisa entender qual que é o seu market share, qual que é o seu share of mind, para você ir fazendo a manutenção da sua marca. Então, o branding, ele necessariamente precisa ser always on, né? Em alguns momentos você vai fazer um spike, né? Você vai ter um investimento maior, ou em momentos de dificuldade, que daí, sei lá, seu concorrente está desafiando sua marca em um determinado território. Mas eu acho que essa capacidade de entender o contexto em tempo real e de manobrar é muito importante. Às vezes, principalmente quando a gente fala de profissionais de branding que vêm de um contexto tradicional, eles têm uma dificuldade de pivotar. E, às vezes, sei lá, tipo, o cliente acabou a verba, a gente falava, cara, qual que é a sua praça prioritária para o branding? Vamos para lá. Quem são os seus clientes prioritários? Vamos focar neles. Então, acho que tem essa malemolência de saber se adaptar e de usar das ferramentas que estão disponíveis, porque hoje a gente consegue metrificar o branding em tempo real. Olha só! E a, É gente possível. e a gente consegue medir a performance em tempo real também. Boa, eu vou fazer o seguinte, porque a gente tem 2 minutos, então cada um vai ter 30 segundos para responder a pergunta final. Nossa, eu 30 segundos, eu não Acabou, consigo a fazer gente vai nada em 30 continuar segundos. falando, mas a gente tem muita bebida aí, a gente tem que começar a beber. A gente quer ouvir a verdade. Bom, então, gente, rodada relâmpago, tá? 30 segundos. 30 segundos. Charles, vou começar pelo Charles, que está com o microfone na mão. Você quer começar, Laura? Eu vou começar por você, é a última. Droga. Oi? Não, eu sou a última. Você é a última. Charles, quais métricas que vocês têm nos produtos que ajudam a entender a performance da marca? Em 30 segundos. Número de usuários ativos por mês. Share of wallet. Eu amei que é a métrica de negócio. E Brand lift? Não. Não. E assim também, mas e loyalty, né? Então, o quanto que aquele cliente é fiel àquele produto. Cara, eu acho que isso é muito irado, porque se a gente não vê, eu vou usar os 10 segundos que você não usou, se a gente não olha para o resultado da marca, no resultado do negócio, aí vira vaidade, né? Como essa falta de habilidade e letramento de dados, é porque isso aqui ele conectava com a pergunta que eu pulei. Mas a gente tinha falado aqui na pergunta que eu não fiz, que às vezes o pessoal não sabe muito de dados, né? O pessoal de branding. Como essa falta de habilidade e letramento com dados chega na hora do briefing e que impacto essa falta de habilidade tem tido nas parcerias entre empresas e agência? Ou seja, quando a área de branding não está entendendo de dados, qual é o impacto que isso tem? Não, acho que o impacto é desastroso, assim, né? Porque Aprendam mais. o que a gente costuma fazer quando não tem alguém dentro da empresa que é o dono dos dados Boa. e que sabe, Solução. né? A gente coloca um data scientist para analisar o que eles têm antes da sprint acontecer. Então, antes da sprint acontecer, a gente aporta o data science para ter acesso aos dados e aí já trazer a análise para dentro da sprint, né? Felizmente, metade dos clientes, pelo menos, já tem essa pessoa. Legal. Tá? Hoje ela já tem essa pessoa e ela participa da sprint e acaba sendo o guru dos dados, Ou seja, né? não E dá ajudando. para entrar numa sala para tomar decisão sem ter dados. Não. Assim, não tem a menor chance disso. Muito bom. Marcos, 30 segundos. Como que é o stack de métricas de branding no MB? Bom, hoje basicamente é a Purple Metrics, né? Gente! Mas é verdade. A gente fez... Não, mas olha de negócio também, mas pode falar bem da gente, mas fala de negócio também. Tá bom. Eu já senti que vibrou aqui, caiu o Pix. Não, mas É Bitcoin, pô. Não, mas tirando todo o ferramental que existe de growth, né, de metrificar tudo que a gente faz hoje, né, com todas as métricas que a gente segue, né, dentro das nossas iniciativas, né, que
olhando mais para branding, a gente fez durante muito tempo o Health Brand Tracking, né, o famoso Legal. diagnóstico, né, onde a gente vê lá comportamento, perfil, frequência, e analisa alguns atributos de marca também nesse meio. E aí até que a gente conheceu a Purple, que veio como ferramenta, né, para compor esse stacking, que a gente não tinha esse jeito de metrificar. Era muito mais um diagnóstico, né, do que uma coisa que você realmente estava ali olhando em tempo real e entendendo por canal, por atribuição, como que estava... o que estava movimentando a questão do cruzamento que a gente faz hoje em termos de sentimento e comportamento, né, de consumo. Então, eu acho que isso mudou a nossa visão de olhar também os números, né, os indicadores, e como que isso vem ajudando a gente também a tomar decisões mais estratégicas do que a gente quer fortalecer como atributo, como sentimento, e o que isso vai impactar nas métricas que vão ajudar a gente a mexer em comportamento, né? Seja em lealdade, seja em propensão à compra, em tudo que a gente quer olhar como indicador. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas fiz uma boa propaganda da Purple. Agora a Laura está ferrada. Laura. Gente, eu não sabia dessa pergunta. Que pergunta é essa? Como as métricas de marketing se conversam, incluindo growth e branding? Como é que você faz para... Eu sei que todo mundo vê as mesmas métricas. E eu acho muito bom, porque a pessoa de growth, ela pega a pessoa de branding, senta do lado e ensina número, né? E eu vejo isso acontecendo com vocês. Então, seus 30 segundos finais. Tá bom, eu vou tentar falar pouco. Não vou falar das métricas. A gente, graças a Deus, a gente é uma empresa data-driven e a gente tem muito dado. Cara, isso é muito maravilhoso, isso é muito bom, mas realmente tem pessoas que sabem mais, pessoas que sabem menos. É a mesma briga. Mas, na minha opinião, forma de integração entre os dados é a equipe. Legal. Porque não adianta você ter investimento, assets, milhões de dashboards, milhões de cientistas de dados. A gente tem esse povo todo, uma galera muito inteligente. Assim, eu aprendo todos os dias. Eu fui trabalhar no Gringo para aprender e está sendo assim incrível. Estou aprendendo muita coisa. Estou lá há quase um ano. Mas o que faz diferença para a integração dessas métricas é time. Se o time não está afim, não adianta você ter rituais, assets, etc., você não vai chegar lá. Se o time não está curioso, se não se integra, se não busca, eles vão ficar esperando a informação chegar e essa informação nunca vai chegar. Então, acho que é a equipe. Eu adoro a minha. Aí. Gente, palco maravilhoso, né? Então, palmas para os nossos convidados. Gente, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou deixar vocês descerem do palco. Eu vou falar mais uns negocinhos aqui.